Se você tem um e-commerce e ainda não tem um time de vendas, eu sinto te dizer, mas você está perdendo dinheiro. Simples assim. Essa é uma das principais tendências para o futuro do e-commerce por um motivo muito simples. Toda empresa precisa de um departamento 100% focado em vender, 100% focado em bater meta. Só que no e-commerce até então isso não era uma realidade tão forte por se tratar de uma venda direta, que a pessoa entra no site, clica e compra. Mas o cenário mudou totalmente nos últimos anos. Com o tráfego pago cada vez mais caro, o tráfego orgânico cada vez mais rigoroso e, consequentemente, um custo por aquisição mais elevado, tornou-se praticamente obrigação das lojas que querem jogar o jogo mais avançado também planejar um time de venda, que será responsável por converter mais vendas, aumentar o ticket médio, acelerar os processos de decisão e até aumentar a recompra. E é isso que você vai saber exatamente como fazer agora. E uma coisa eu já te antecipo. Todo e-commerce precisa de um time de vendas. Só que quanto maior for o seu ticket médio, mais necessário isso se torna. Porque quanto mais caro é um produto, mais complexa se torna aquela venda. Ou seja, todo mundo que tem um e-commerce realmente precisa prestar atenção em tudo que eu vou passar aqui. Só que quem tem um e-commerce de produtos caros precisa prestar atenção mais ainda. E independentemente do tamanho da sua loja. Se você já está jogando um jogo mais avançado, realmente você precisa acelerar isso aqui para ontem. Só que se você está no início da jornada, também, porque essa vai ser uma das principais formas de acelerar as vendas da sua loja. Obviamente, se você está muito no começo da jornada e não tem grana para montar um time nem contratar uma pessoa, você será o responsável por fazer tudo que eu vou passar aqui, todos os processos, rotinas e um monte de coisa. E sendo muito honesto com você aqui agora, esse assunto de time de vendas para e-commerce é o assunto que mais causa estranheza nas pessoas hoje em dia. Porque tem muita gente que pensa o seguinte: pô, eu criei um e-commerce justamente para as pessoas entrarem lá e comprar sem precisar da ajuda de vendedor. Agora você está me falando para eu desconsiderar tudo isso e colocar um time de vendas? Não é nada disso. As estratégias que você fez de CRO para ter uma conversão absurda na sua loja e as estratégias que você fez para atrair público qualificado para dentro dela continuam válidas. Você vai continuar com isso. Só que você vai adicionar como se fosse um novo canal que vai converter mais vendas e todos os outros benefícios que eu falei para vender muito mais. E o como eu vou te passar agora através de 6 estratégias para você aplicar amanhã mesmo ou hoje mesmo na sua loja. A primeira estratégia vai parecer estranho para muita gente, vai parecer diferente nos dias atuais, mas é a mais pura realidade do que você precisa. Porque, olha só, automação é muito importante? É, óbvio que é. Inteligência artificial é muito importante? É. Óbvio que é. Inclusive, a gente está trazendo várias novidades aí nas próximas semanas sobre inteligência artificial no e-commerce. Só que essa primeira estratégia é contratação humana. Isso vai fazer toda a diferença nesse seu trabalho comercial no seu e-commerce. Porque você vai ter as suas automações funcionando para recuperar carrinho de vendas, para fazer uma sequência de pop-up, para fazer uma série de coisas. Só que nada substitui uma pessoa olhando de forma realmente estratégica para quando abordar os seus clientes. Você sabe muito bem daquela frase que se tornou famosa no começo das IAs, que uma inteligência artificial não vai substituir um humano, mas um humano usando inteligência artificial vai substituir um outro humano que não sabe usar inteligência artificial. Então o seu time de vendas vai trabalhar com inteligência artificial, mas a inteligência artificial não vai substituir todo mundo. Por isso que é extremamente importante que você tenha uma pessoa, faça uma contratação humana para comandar tudo isso. Obviamente, quando você tiver mais grana, você vai montar o seu departamento, mas comece pelo menos com uma pessoa. E um spoiler: quando você trouxer a primeira pessoa 100% focado em vender, 100% focado em bater meta, vai fazer bem até para sua paz de espírito, vai fazer bem até para sua vida pessoal. E aí você pode pensar assim: ah, Vini, então essa pessoa vai abordar todo mundo que deixar no carrinho abandonado, todo mundo que entrar no pop-up, isso não é melhor ter uma automação? Isso que vem as próximas estratégias, porque essa pessoa não vai abordar todo mundo de forma aleatória. Mas antes de falar quando essa pessoa ou o seu departamento vai abordar essas pessoas, a gente precisa ter muito claro a segunda estratégia aqui, que é CRM de verdade. Presta bem atenção nessa palavra aqui, de verdade, porque eu sou um hater da forma como o mundo do e-commerce no Brasil começou a tratar a palavra CRM.
Porque muita gente do mundo do e-commerce usa CRM como sinônimo de remarketing e está totalmente errado. O CRM que eu vou falar aqui, que eu estou te passando para você usar, é o CRM de verdade. São as colunas que você vai separar de acordo com o estágio da jornada da compra. Por exemplo, a pessoa chegou no seu carrinho, você abordou ela te respondeu, talvez você fez uma reunião com ela, dependendo do seu ticket médio pode valer a pena, ela te ignorou, ou você está fazendo follow-up, e você fez a venda. Esse é o CRM de verdade. No mundo do e-commerce brasileiro, não sei por que cargas d'água, muita gente começou a usar CRM como sinônimo de e-mail marketing. O que você vai ter aqui é CRM de verdade. Obviamente você pode ter o e-mail marketing também, que é extremamente importante, só que não é um assunto dessa aula aqui agora. Você, nessa segunda estratégia, é ter o CRM de verdade usado da forma correta para o seu time comercial. E nessa terceira estratégia eu vou te revelar quando essa pessoa aí depois do seu departamento comercial vai abordar as suas pessoas. Mas antes, senta o dedo no botão de se inscrever, porque aqui a gente vai te ajudar toda semana a escalar as vendas do seu e-commerce de uma forma totalmente diferente. Beleza? Agora chegou o momento. Vamos supor que você está pensando em contratar essa pessoa ou já montou o seu time comercial. O seu time vai chamar todo mundo que cadastrar no carrinho abandonado, que cadastrar no carrinho e não comprar, todo mundo que chegar no pop-up. Óbvio que não. Isso é humanamente impossível. Para fazer essa abordagem com todos os carrinhos abandonados, com todos os pop-ups, aí é mais do que necessário você ter uma estratégia de automação, uma estratégia de funis de vendas principalmente. Só que nessa terceira estratégia, você vai criar os critérios de abordagem e de lead scoring. Esse é o momento para você criar todos os critérios de abordagem e muitas vezes com o lead scoring para todas as fontes. Por exemplo, você vai ter os seus critérios de abordagem do pop-up, os seus critérios de abordagem do carrinho abandonado, os seus critérios de abordagem do chat online e uma série de outras portas para esse momento. E o que eu estou falando de critérios de abordagem? Vamos usar o exemplo seguinte do carrinho abandonado. Vamos supor que o ticket médio da sua loja é de R$300. E um critério de abordagem para o seu time comercial é a pessoa que deixa acima de R$800 no carrinho abandonado. Você pode ter um critério no seu time comercial que toda pessoa que deixar um carrinho abandonado acima de R$800, o seu time comercial vai ter que chamar. Esse é um dos critérios, mas obviamente não precisa ser o único. Então vamos supor que você criou um critério de abordagem de carrinho abandonado, que se a pessoa deixou determinados números de produtos, ou se ela é a terceira vez que ela coloca o carrinho e não finaliza a compra, você vai criar os seus critérios de abordagem. E você pode ter até uma análise qualitativa, porque tudo isso que eu estou te passando aqui são análises quantitativas praticamente, um determinado valor e tal. Qualitativas pode ser o seguinte: a pessoa chegou no seu carrinho, você encontrou uma forma de encontrá-la na rede social, você viu que ela está bem próxima do seu lead ideal, você vai abordar essa pessoa. Você vai chamar, iniciar uma conversa no WhatsApp e depois seguir os critérios que eu vou te passar aqui. Nessa terceira estratégia, você vai criar quais são esses critérios em cada uma das fontes. E o que eu falei, critério de abordagem e lead score, porque às vezes isso pode ser feito de uma forma automatizada. Você vai criar uma pontuação mediante essa pessoa acessar tantas páginas, ela ter cadastrado há tanto tempo e uma série de outras possibilidades. Basicamente, você vai criar os critérios de quando o seu time comercial vai abordar essa pessoa de uma maneira bem humana. Feito isso, vamos supor que você já está controlando a partir de um CRM de verdade, que você já criou os seus critérios de abordagem, quando você vai abordar as pessoas através do WhatsApp, de uma ligação, etc. Agora, como que você vai fazer essa abordagem? Como você vai chamar essas pessoas? É essa que é a próxima estratégia. Você vai definir os scripts de abordagem para cada um das portas de entrada. Você vai criar os scripts de pop-up, os scripts de carrinho abandonado, os scripts de recompra. Você vai definir como você vai chamar essas pessoas. E aqui eu poderia até te passar um monte de sugestões específicas, mas vai depender muito da sua forma de comunicar, vai depender do padrão da sua marca, do seu branding, do seu jeito e de uma série de outras coisas. Mas o mais importante de tudo é ser criativo. Na grande maioria das vezes, você vai chamar através do WhatsApp. E uma mentorada nossa aqui está fazendo um trabalho espetacular
Logo quando a gente apresentou isso para ela a primeira vez, na segunda semana, ela já estava arrebentando, porque ela usou criatividade e humor para chamar essas pessoas. Ela criou algumas figurinhas bem legais ali no WhatsApp e ela já deixa claro, pô, aqui não é um robô. Eu vi o seu pedido no site e achei isso, isso e isso. Ela está conseguindo aumentar o ticket médio e converter venda pra caramba a partir disso. Porque ela pegou o que a gente passou e usou de uma forma bem criativa, que é o que você precisa fazer. Você vai criar os seus critérios de abordagem primeiro, como eu falei no tópico anterior, e depois você vai definir os scripts de abordagem. Como você vai chamar essa pessoa no WhatsApp? O que você vai falar? Qual figurinha você vai enviar? Para, primeiro, gerar uma conversa inicial. E aí, dentro do seu CRM, você vai monitorar isso. Por exemplo, você enviou uma mensagem para 50 pessoas. Essa primeira mensagem, ela foi ignorada por 25. Então, você teve 50% de taxa de conversão dessa primeira mensagem. E aí, essa primeira mensagem, o objetivo dela é gerar uma conversa. É quase como se fosse uma paquera aqui. Você mandou essa primeira mensagem para a pessoa. Ela te retornou com uma resposta mínimo viável, que a gente chama aqui. Você vai dar prosseguimento nessa conversa, objetivando a venda final. Primeiro, a primeira mensagem de uma forma criativa, de uma forma divertida, muitas vezes com humor. Respondeu a resposta mínimo viável, dá prosseguimento até fazer a conversão em venda. E aqui é script de primeira abordagem, script de prosseguimento para chegar e fazer essa venda. De um jeito simples, eficiente e principalmente humano. Deixa muito claro que alguém falando com essa pessoa, principalmente se for o dono da marca, você vai encantar e surpreender essa pessoa. E antes de revelar a quinta estratégia para você implementar o time de vendas no seu e-commerce, se você quiser ser um dos nossos mentorados, que como essa mentorada está escalando as vendas absurdamente, tem um link aqui embaixo, clica nele, preenche um rápido formulário e nosso time vai te chamar. Beleza? Agora vamos supor que você já entendeu tudo aqui, já está fazendo tudo isso. Você vai começar a implementar. O segredo para isso aqui realmente dar certo se chama tem uma única palavra o nome. Vamos supor que você fez tudo isso. E aí você implementou uma vez. Vai ter algum resultado? Até vai. Mas assim, muito aquém do real potencial disso. Por isso que a quinta estratégia, a principal palavra para fazer isso aqui funcionar é rotina. Você precisa criar uma rotina, seja com um departamento grande, seja com uma única pessoa fazendo isso, ou seja com você fazendo isso. Você precisa criar a rotina de realmente implementar e fazer isso constantemente, porque uma ação isolada vai trazer muito pouco resultado. O segredo é, todo dia, você fazer esse trabalho. E se você montar um time de vendas, mesmo que seja um time mínimo, com uma única pessoa ali, você vai ter a sua rotina de reuniões com o seu time. Então, por exemplo, você vai ter uma daily, todos os dias vocês vão reunir, identificar quais as oportunidades do dia, o que poderia ter sido feito no dia anterior e melhorar. Toda semana vocês vão criar uma weekly para fazer a mesma coisa, só que na semana. E todo mês vocês vão fazer a monthly para identificar o que realmente precisa fazer para melhorar. Só a partir da rotina, o seu jogo vai começar a mudar com o time de vendas, realmente trazendo vendas para o seu e-commerce. E por último, mesmo que seja óbvio, mesmo que seja algo que deveria ser obrigação para todo mundo em qualquer assunto do e-commerce, é realmente necessário que você lide isso com um trabalho baseado em dados. Você tem que monitorar os dados para saber o que você está fazendo que precisa ser melhorado. Por exemplo, quando você tiver o CRM de verdade, que eu falei, CRM, realmente CRM para o departamento comercial, você vai ter que monitorar os dados. Pô, quantas pessoas eu chamei através do carrinho abandonado? Dessas, quantos que realmente estão respondendo essa primeira mensagem? Dessas, quantos que responderam a primeira mensagem e compraram depois e deram prosseguimento? Se você tiver um e-commerce com uma taxa de conversão muito alta, talvez seja necessário fazer uma reunião, mesmo que virtual, com essa pessoa para fazer essa venda. Quantas que foram para a reunião e você conseguiu converter em vendas? Tudo é número. Aí vamos supor que você começou a fazer esse trabalho que eu estou te falando aqui agora. Chamou um monte de gente no seu WhatsApp e tudo mais, chamando mensagem para 100 pessoas. Ninguém te respondeu. Ninguém te respondeu. Você fala, não, o que o Vini falou não funciona não. Não deu certo para minha marca, eu vou parar. Não, meu filho. Você tem que entender o que aconteceu. E somente com os números,
Somente com os dados você vai conseguir identificar de forma precisa isso. Beleza, você não gerou nenhuma venda a partir dessas 100 conversas. Por quê? Foi porque a sua primeira mensagem não teve nenhuma resposta ou tiveram poucas respostas? O que você precisa fazer? Melhorar essa primeira mensagem. Criar um jeito mais criativo, mais humano para chamar essa mensagem. Ah não, essas pessoas responderam a primeira mensagem, mas não deram prosseguimento à minha conversa. O que você vai fazer? Melhorar o prosseguimento com o trabalho baseado em dados e não em achismo. E com base nisso, você vai assistir agora um vídeo que fala o erro mais fatal dos e-commerces do Brasil, o erro que mais mata as lojas virtuais do Brasil. Tá passando em algum lugar aqui da sua tela? Clica aqui e vai lá assistir.